E bora começar mais uma live. Essa live depois eu vou colocar no meu canal do Face, do YouTube, ok? É YouTube/Irmoneto. Então quem perdeu a live agora aqui, basta depois acessar e ver a live inteira. Vai estar disponível no meu Stories e também a live vai estar no canal do YouTube, né? YouTube/Irmoneto, vai estar a live inteira lá. Tati, valeu, obrigado, tá me ouvindo bem? Como é que tá a família? Tudo bem aí com vocês? Gente, eu também vou aproveitar o início até o pessoal começar a chegar, né? Essas aqui são as orgonites. Eu fiz uma live outro dia fazendo as orgonites, né? Mostrando como fazia. E eu fiz essas daqui, né? A parte de baixo tem mais metal. Então ela ficou em formato de flor, né? Ficaram bem legais, né? Então essas orgonites aqui eu fiquei de mostrar, depois na hora que tiver mais gente eu mostro de novo, mas são as orgonites que eu fiz outro dia. E essas daqui, redondinhas, né? Eu fiz hoje, ficaram bem legais também, ó. Eu gosto, essa aqui tá meio Mad Max. Então ficou bem legal as orgonites, né? Então eu aproveitei para fazer elas redondas. Essa parte mais amarelinha aqui, ó, tem um pó que a hora que apaga a luz ela brilha. Essas daqui, essa aqui dá para ver melhor, ó. Esse pó aqui que parece um negócio meio amarelado aqui, ó, a hora que você apaga a luz, ela acende igual aqueles interruptores amarelinhos ou aquelas santinhas que a gente tinha antigamente, comprava lá na Aparecida do Norte, né? Então ficou bem legal, né? Essas orgonites aqui. E essas daqui foi aquela que eu fiz na live que eu mostrei para vocês. A Dani já chegou. Tudo bom, Dani? Lu, beijo. Você podia ter vindo aqui em casa para fazer comigo, né? Vamos lá, vamos conectar com a Dani. Enquanto o pessoal tá chegando. A Lu não vai sair, não vem aqui não. Vamos começar os testes dessa live de hoje. Olá, dona Dani, tudo bom? Dani, sua internet está travando, vai ter que trocar para o 4G de novo. Tá travando demais aí. Bom, troca para o 4G, tá picotando muito a sua internet. Então, gente, enquanto a Dani vai acertando lá, essas orgonitezinhas aqui, ó, tem uma live minha fazendo, né? Quem viu a live, acompanhou, fiquei de mostrar depois. Tá aqui, ó, ficou bem legal, né? E é para usar na bolsa. Essa aqui é uma orgonite pequenininha, que serve para uma pessoa, um campo pequeno, né? Eu não gosto de fazer de tipo assim. Essa aqui já consegue pegar um quarto inteiro, para vocês terem uma ideia. Então, é bem diferente, né? E aí, Dani, agora melhorou. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Agora sim. Dani, fala um pouquinho da sua proposta de hoje. O que a gente vai falar hoje? Bom, hoje eu preparei, assim, me preparei um pouquinho para falar sobre prosperidade, ventre, útero, e aí eu aguardo também você agregar, né, em relação às informações dos pés, o que a gente pode fazer aí de analogia nesse sentido, né? De falar sobre essa prosperidade que é gerada,
na região do ventre, e os pés, o que poderia ter a ver, o que a hipnose pode nos ajudar nesse sentido, né? E eu acredito que a hipnose possa ajudar demais, demais, em relação a essas curas, né? Que a gente precisa, né? Para poder ser próspero, né? Até porque prosperidade é um assunto muito vago, né? E às vezes eu percebo que as pessoas usam essa palavra prosperidade de uma maneira muito superficial, o que nada mais é do que aquilo que me realiza, né? Às vezes as pessoas falam de prosperidade muito relacionado só à parte financeira, o que não é real, né? Eu posso ser extremamente próspera e não ter lá uma conta abarrotada de dinheiro, né? O que não significa que isso não seja bom, né? Beleza. Então, Então, pode falar, continua. o que eu pensei em falar, até porque na nossa última live a gente falou também que a gente traria esse assunto, né? Porque tem a ver com sexo, tem a ver com sexologia, que são assuntos muito polêmicos, né? Eu me realizar sexualmente, eu estar realizada sexualmente também é uma maneira de prosperidade. Então, gente, para vocês conhecerem um pouquinho, a Dani, ela tem uma proposta incrível, né? Essa palavra prosperidade, ela me ensinou várias palavras na live passada, né? Integração, adorei integração, né? Porque é muito legal quando você descobre uma palavra que você consegue explicar o que você está vendo, né? Então, muitas vezes você sabe da experiência, sabe do que está acontecendo, mas você não tem uma palavra certa para aquilo. E eu gosto muito de conversar com pessoas porque às vezes trazem essas informações, essas palavras estavam faltando no meu vocabulário, né? E isso eu consegui na live passada, já valeu a live essa palavra, integração. E aí o que acontece? A Dani, gente, ela traz um conceito diferente, né? Ela conseguiu unir uma área extremamente árida, que é a finanças, né? Ninguém gosta de mexer em finanças, né? Que deve ser uma área que a gente precise muito, mas ninguém gosta de ficar fazendo planilha, cálculo, né? E quase morrer de infarto porque descobri que o que ela ganhou não vai dar para passar no final do mês inteiro. E ela conseguiu unir isso com a parte da psicologia transpessoal e com a parte do desenvolvimento emocional da pessoa junto, através da finanças com prosperidade. Ela conseguiu pegar essa palavra prosperidade e criar dentro dela um contexto entre finanças e o lado emocional do cliente dela. Então eu achei incrível essa proposta, uma proposta que eu nunca tinha visto no mercado. Dani, você está de parabéns pelo esse insight, né, que eu achei incrível. Eu agradeço aqui a abertura, né, do teu Instagram, né, para eu também estar aqui falando com os seus seguidores. E eu me sinto muito honrada por isso e te agradeço também. Na eu verdade, agradeço a Lu de ter trazido você até aqui, né? A Lu que está aí. verdade. A Lu me colocou aqui, na verdade, né? Entra, Dani! Não, eu não quero. Entra, Dani! Entendeu? Foi bem, né, por livre e espontânea pressão, graças à minha irmã, a Lu, né, que eu agradeço demais a gente ter a live, essas duas lives com você, né? Na verdade, a ponte que a gente faz, né, Neto, assim, complementando aquilo que você falou, é que, assim, o meu foco é finanças, é trazer resultado para o cliente financeiro, mas entendendo que quem mexe com esses números são seres humanos e que eles precisam ser tratados, né? Então, a gente faz esse gancho com a psicologia transpessoal e que também tem a psicologia econômica, né? Que uma das coisas que eu costumo falar, assim, para as pessoas e tudo mais, é que, assim, dentro da Bolsa de Valores, hoje existe uma psicóloga que é quem faz essa ponte emocional dos corretores que trabalham lá, das pessoas que trabalham lá, que é a doutora Vera Rita, né? Muito conhecida no meio. Existe uma psicóloga que trabalha dentro da Bolsa de Valores. Isso, para mim, é fantástico, né? Então, duas coisas que eu acho importante alinhar aqui. Falamos de finanças, que é uma área muito numérica, taxada como uma área muito masculina,
né? Normalmente você vê um diretor financeiro, né? Consultores, finaria, homens, né? Existe esse tabu na área financeira ainda, né? E aí vem dentro do nosso maior recinto financeiro, que é a Bolsa de Valores, e se coloca uma mulher psicóloga para cuidar de tudo isso, para harmonizar, não para cuidar de tudo isso. A gente precisa sim daquela área racional masculina, a gente precisa ter, mas nada melhor para equilibrar o nosso lado emocional do que uma mulher psicóloga, né? Então, detalhes aí para a gente ir olhando, e aí a gente vai falar de prosperidade, ventre, útero, tem tudo a Isso, vamos ver. lá, então, vamos entrar um pouco, vamos entrar no tema. O que acontece é o seguinte, gente. Eu gosto muito de estudar Osho, tá? Fui apresentado a Osho, eu tinha uma versão a ele. Eu fui apresentado a Osho quando eu estava fazendo um curso de meditação, né? Pelo meu professor de meditação, o Reginaldo Elmes, e eu achei fantástico a abordagem que ele fez de Osho. E aí me interessou um pouco mais essa figura. E Osho, né, dentro da linha oriental, inclusive até outro dia assistindo um vídeo da Nova Acrópole, era um livro que falava sobre uma história oriental e ela acaba citando os setenários, né? Então, do 1 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21. Eu tinha visto isso com Osho. E aí depois eu fui ver isso já num outro livro, né? Então, assim, o que é isso? Do 1 ao 7, quando você chega aos 7 anos, você vai fazer uma revisão da sua passagem física até aquele momento. Então, a gente fala que traumas físicos estão ligados a 1 a 7 anos. Dos 7 aos 14, você vai fazer uma revisão. A hora que você chega aos 14, você vai fazer uma revisão emocional, de todas as vivências emocionais que você passou até os 14 anos. Né? Então a gente chama de a parte da emocional. A sexualidade está nessa parte também. Então, traumas sexuais são dos 7 ao 14. Né? Problema com o próprio corpo, a não aceitação do próprio corpo e tudo mais, ligado à sexualidade, está dos 7 aos 14. E os traumas mentais estão dos 14 aos 21, porque mental social. Entra aos 14 anos, você começa a se deparar com a sociedade, né? Dani, vai lendo aí que eu vou falando. Daí quando você estiver falando, eu vou lendo, tá bom? A Lu tá falando sobre os 7 anões, que ela achou super interessante, porque são 7 anões, né? E que eles tinham que estar limpos para depois serem alimentados. Isso. Então, aí entra... Qualidade da primeira infância, ela tá escrevendo aqui pra gente. Isso. Então, o que acontece? Entra daí essa conexão com essa parte da vivência social, a sombra, né? Então, o nosso lado sombrio, que é aquele centro reprimido do Enneagrama, ele está mais focado dos 14 aos 21. Né? Então, os 7 chakras, sim, também, porque a gente relaciona o chakra sexual ou o chakra raiz como primeira infância, né, do 1 ao 7, o umbilical, que a gente chama de emocional, de 7 ao 14, e o chakra do plexo solar, dos 14 aos 21, que é os 3 chakras que a gente chama de inferiores, que são os mais terrenos. Né? Aí o cardíaco já está ligado com uma concepção que transcende a você mesmo, então ele sai da materialidade, já entra para uma questão, eu sou mais que isso. Né? No tarô, o louco do tarô, né, até aqui, até o chakra do plexo solar. O número 1 do tarô, que é o mago, já está no plexo solar, no cardíaco, desculpa. Por quê? O 1 do tarô, o mago, ele está numa mesa, ele está olhando os elementos e ele está com uma mãozinha segurando uma varinha e a outra segurando o cinto. Ou seja, eu sou mais que isso. O que está acontecendo? O que tem no mundo? Por que eu estou aqui? Então ele começa esse questionamento. Né? Então a iniciação é o mago. Né? O mago ele descobre que ele não é basta só viver. Então daí sim você está trabalhando o tarô, você já começa a trabalhar os arquétipos daqui para cima. Né? Tanto é que o primeiro setenário do tarô é da carta
do louco até o 6, né? Então, se você colocar o louco até a carta 6, são 7 cartas. Mostra exatamente tudo que a gente passa na primeira infância, praticamente. Porque tem as duas mães, né? Os dois conceitos de mães. Tem a mãe arquétipa, que é a papisa. Ela não tem defesa, ela só está com um livrinho na mão, né? Tipo uma escrevendo. Porque a primeira mãe você não questiona. Até os 3 anos a criança não questiona a mãe. A mãe falou, é verdade. A mãe fala que existe Papai Noel, existe Papai Noel. Só que depois disso existe uma segunda mãe, que é dos 3 aos 7, que é a Imperatriz, que já tem escudo. Porque a criança já começa a questionar a mãe. Entendeu? A mãe já tem que se defender. O pai aparece só na 4 e já aparece com o escudão dele, que é o imperador. A quinta carta já é o Papa, que é a religiosidade. Então, as 3 matrizes que mais afloram no transe hipnótico, por exemplo, é a matriz familiar, sexual e religiosa. São as 3 que mais afloram. E cada um dos pés é afetado diferente nessas matrizes. Dedos curtos, por exemplo, são mais sexualizados. A criança de dedo curto ela é mais libidinosa, né? E agora, passando a bola para você, antes disso, mas soltando agora o tema, que eu sei que você não se preparou para esse, Freud, num dos livros dele que está no museu, lá em Londres, se não me engano, Freud escreveu que a única coisa que impede o ser humano de ser um animal sexualizado a tudo quanto é lugar é o freio moral. Ok? E ele fala o seguinte, que o pedófilo é seduzido pela criança. A diferença entre os dois é que o pedófilo teria que ter o freio moral, que a criança não tem. Um síndrome de Down, por exemplo, ele é sexualizado e ele não tem freio moral. Então, na vida adulta, ele tem libido forte, exacerbado, e não tem freio moral. Para ele é bom, é gostoso, não fazer. Por isso, o abuso maior com mulheres síndrome de Down relatados na história. Né? Então, Freud falava o seguinte, que o freio moral é que impede você de cometer atos obscenos, absurdos. Mas, assim, a grosso modo, a criança é que seduzia o pedófilo. Mas qual criança? Geralmente as dedos curtos. E todas as unhas visíveis. Porque quem tem todas as unhas do pé visíveis, eles são, eu falo que são crianças grandes. Né? Porque é primeiro eu, depois você. Quem tem as unhas do pé visíveis busca o prazer. O prazer dele primeiro. Se você teve junto, beleza. Se não teve, se ferrou. Né? Que eu costumo brincar com meus clientes. Quando eu vejo uma pessoa que tem todas as unhas do pé visíveis, eu falo assim, olha, como é que eu faço com você? Se você coça minhas costas primeiro e depois eu coço as suas. Beleza? Por quê? Daí eu sei que você vai coçar o quanto você quer que eu coce em você. Agora, se eu coçar suas costas primeiro e depois você me coçar a minha, você vai dar 3 coçadas e falar assim, tá bom, né? Entendeu? Eu me ferrei. Aí todo mundo começa a rir, porque eles sabem que eles agem assim. É diferente da pessoa que tem a unha do pé pequenininha. Ela se preocupa com o que o outro está pensando dela. Então, ela tende a coçar a mesma quantidade que ela foi coçada ou até um pouco mais, né? Para gerar o quê? Gerar crédito. Entendeu? O outro ficar ainda devendo para ela. Que é uma maneira, então esse dedão no angular é uma maneira dela chantagear essa pessoa depois. Tá? Então, assim, o dedinho do pé é o chakra raiz, né? Então, o dedinho do pé está ligado ao chakra raiz, o segundo dedo é o chakra umbilical, que é o ventre, né? Então, a gente vai falar desses 2 dedos hoje. Dedinho do pé, que é chakra raiz, quem eu sou, quais meus dogmas, quais meus conceitos, quais o meu lugar no mundo. No pé direito, ele está ligado a medo e insegurança. No pé esquerdo, no dedinho do pé esquerdo, está ligado a otimismo, confiança e sexualidade. Por que otimismo, confiança e sexualidade? O dedinho do pé... pé esquerdo, a confiança e a sexualidade estão juntas porque se você tem uma cara de tarado, todo mulambeto, mesmo mostrando dinheiro, uma prostituta não entra no seu carro.
Então não basta só você ter o que ela precisa, que é o dinheiro. Ela precisa passar um pouco de confiança para que ela entre e faça o serviço dela. Né? Então é muito bacana a hora que você vê essa ligação que o Yin fez, né? E o chakra raiz traz também, que é otimismo, confiança, sexualidade. Tá? E aí eu queria saber como é que a gente, assim, uma pessoa que tem o dedinho mais retinho, bem harmônico, uma pessoa que tá lidando melhor com essa energia do chakra raiz. E como isso influencia na prosperidade dela financeira. Ô Neto, tá cortando um pouco a tua... Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. O seu tá cortando. Não, É... agora você Agora, entendeu a pergunta? Não. Como é que a gente pode não usar? entendi. Tá, então como é que a gente pode usar? O dedinho do pé tá ligado à sexualidade. Otimismo, confiança, sexualidade. Certo? Uhum. O dedinho do pé reto, bem retinho, a unha bem certinha, tudo retinho, é uma pessoa que está com o chakra raiz harmonizado, ou seja, ela está com o chakra raiz a todo vapor. Como isso influencia a prosperidade dela? Quando a gente fez a chamada na outra live, o que a gente fala, né? Na verdade, tem tudo a ver, porque quando a gente fala sobre prosperidade, eu tô falando desses dois chakras. Oi? Não, a Lu falou que tá ouvindo nós dois bem. Quando eu falo de prosperidade, eu tô falando desses dois chakras raiz que você faz analogia nos pés, que no caso é o dedinho, né? O dedinho menor e o segundo dedinho, né? O segundo dedo é o chakra umbilical. Isso, são os dois chakras que a gente cuida, né? Para que a nossa prosperidade possa vir à tona, que eles são mais terrenos mesmo. Porque para eu me autorrealizar, e aí eu vou fazer uma outra analogia, que é bem da área organizacional, que é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow fala que a base da pirâmide é a minha fisiologia. E a segunda parte, né, a segunda próxima fatia da pirâmide tem a ver com os meus medos e inseguranças, né? Então é aquilo que me traz segurança. Então, se você fizer uma analogia, eu estou falando do dedinho, do chakra, né? Dos dois chakras, e também trazendo aí, como a gente fala de finanças, trazendo aí para a área organizacional, é uma ferramenta que o RH das empresas usam muito, que é a pirâmide de Maslow. Então, isso, quando eu cuido dessas duas áreas em mim, que duas áreas são essas? É a minha sexualidade. Por que a gente fala do ventre? Por que da sexualidade, né? Uma sexualidade saudável é uma sexualidade onde eu tenho uma boa troca, né? Onde eu me realizo, né? Onde eu sinto realização ali, né? Por quê? Porque o meu ventre, ele é gerador de vida. Assim como a terra gera vida, o meu ventre tem a capacidade de gerar vida. Então eu preciso cuidar desse local no meu corpo, que é gerador de criatividade, porque o nosso chakra umbilical, o nosso chakra, principalmente umbilical, ele tem a ver com a nossa criatividade também, né? Então eu cuidando disso, a probabilidade da prosperidade na minha vida, ela é muito maior. O que a gente encontra muito, e aí eu falo dos meus cases, né, de consultoria, é que às vezes você pega uma empresa, você vai dar uma consultoria financeira, né? E aí você vai tratar com as pessoas que decidem financeiramente. E aí você vê que às vezes a empresa não vai, ela tem um vício de comportamento que parece que ela vai faturar um monte, de repente ela para, ela fica estagnada, né? E a gente fala, poxa vida, estava indo tão bem, né? E aí, quando você vai entender aquela pessoa que cuida do financeiro, que decide sobre o financeiro, a gente vai ver que ela tem aspectos, né, na vida sexual, mal resolvidos, ou teve uma infância onde foi a descoberta da sexualidade de uma maneira mal resolvida, ou seja, ela precisa trabalhar curas emocionais ou da infância
ou às vezes até daquele momento atual que ela está vivendo de sexualidade, às vezes com o parceiro ou a parceira que ele tem, né? E que não tá legal, né? Então, quando você percebe, que nem agora, né, gente? Não vamos também falar o Vai seguinte, né? falando que eu leio. Agora todo mundo está passando por um momento crítico Nunca a financeiramente, frase, cuide do seu também. foi tão explicada com um momento como o atual, com todas essas informações. A Lu escreveu. Cuide do seu umbigo, exato. É bem isso. E quando eu faço esse olhar para mim de prosperidade, poxa, não tá legal a minha vida financeira, a minha vida profissional, ou a minha vida não está realizada, eu não estou me sentindo realizada por algum motivo, seja na parte emocional, amorosa e tudo mais, eu preciso olhar para essas duas partes. Porque com o tempo, e isso a medicina chinesa já fala, né? A própria acupuntura também, a reflexologia também traz isso, principalmente as medicinas que vêm do Oriente, né? Você traz sintomas físicos, inclusive, na parte do ventre, né? Na sua parte umbilical, nessa parte né, da nossa pelvis, que acarreta, inclusive, doenças. Então, você olhar para isso é olhar para a prosperidade da tua vida, inclusive a financeira. Muitas vezes tem pessoas que bloqueiam essa parte, né, da sexualidade, por motivos vários, né? Então, eu fico lá bloqueada naquela área, de uma maneira que eu não consigo ter prosperidade, às vezes, nos meus negócios. Óbvio que eu não vou me realizar sexualmente, óbvio que eu não vou ter uma realização amorosa, muitas vezes, porque eu não me completo, né? E quando você vai olhar, tá tudo nessa parte, na parte do ventre, né? Que tem a ver com o dedinho aí que você estava explicando, por favor. Homem não tem ventre. Como é que funciona? É a pelvis, é a região da pelvis, né? Então, assim, a gente fala ventre, né, das mulheres, mas é a região da pelvis, né? É onde somos geradores de vida, né? Os espermatozoides, os seus testículos também ficam nessa região, né? Que é onde temos os nossos chakras básico e o umbilical, né? Dono da nossa grande criatividade. Quando eu quero trabalhar minha criatividade, olhe para o teu umbigo. Ai, tá faltando criatividade no meu negócio. Olha Então, para o teu umbigo. a criatividade está mais focada aqui, ó, que é o chakra do plexo solar, a cor amarela, né? Uhum. O chakra raiz, ele é vermelho. A Sim, cor dele que é é lá vermelho. embaixo. Que é lá Isso, embaixo. tá? Que é o O saco. chakra umbilical é laranja. E o Sim. chakra do plexo solar é vermelho, é amarelo. Por que? Deixa eu só fazer um parênteses. Eu não consigo, quando eu falo de Kundalini, né? Eu não sei se isso é muito Não, claro para as pessoas, né? Mas enfim, quando eu falo de Kundalini, eu preciso subir a minha energia vital, certo? Eu não subo a minha energia vital para a criatividade se eu não passar pelo umbilical, se eu tiver bloqueios no umbilical. então, Então eu não agora sou criativa. isso. Vamos pegar, deixa eu só fazer um gancho nisso aí. O que acontece? Quando eu comecei a estudar cromoterapia, assim, os pés me levaram a vários estudos, tanto é que o livro é os pés e os chakras, depois a cromoterapia, musicoterapia, assim foi indo, né? Quando eu fui estudar cores, essa parte desses chakras terrenos foi muito legal. Por quê? O que eu compreendi com isso? Primeiro, o chakra raiz é sexual, é vermelho. Hum, O chakra do plexo solar é amarelo. O chakra umbilical é laranja. Então, o que acontece? Vermelho mais amarelo dá que cor? Laranja. Então, o chakra umbilical, ele sofre interferência direta do chakra do plexo solar e do chakra sexual. E são os dedos que mais dá problema. Né? Se você vê um terceiro dedo virado para baixo ou um dedinho torcido virado com calo, você sabe que está tendo reflexo direto no chakra umbilical. Tá? Por quê? Um dedinho desligado, por exemplo, virado, torcido e com calo,
mostra para mim o quê? Aquela pessoa está com baixa energia no chakra raiz. Então, como é que está o amor dela? Mais platônico, mais mental, não físico. Entendeu? E, assim, se você desligou a chakra raiz, você está com menos vermelho. Então, o que acontece com o seu chakra umbilical? Ele está mais alaranjado, o laranja está mais amarelado. Uhum. Em contrapartida, se você desliga o chakra do plexo solar, você tem um laranja mais avermelhado, ou seja, a sexualidade invadindo a parte do amor. Né? Então, o chakra umbilical está ligado a apego no pé direito, a forma como você liga com apego, mágoas, ressentimentos, tudo isso está ligado a apego, e no pé esquerdo está ligado a amor, para você ter uma ideia. Como você está lidando com a energia do amor. Uhum. Né? Então tem tudo a ver com o que você está falando agora. Né? Por isso que eu estou trazendo para os pés isso, para as pessoas olharem os pés aí e ver. Né? Se o meu dedinho está reto e meu segundo dedo está reto, meu terceiro dedo é reto, tendência das suas finanças estarem melhores. Né? Na área financeira, a gente tem, assim, a gente foi descobrindo, né, ao longo do tempo, quando veio a psicologia, principalmente a psicologia humanista, a começar a olhar a parte emocional da área financeira, né, que começou lá, o Maslow foi um grande precursor, né, que trouxe essa questão das organizações, das finanças para o lado emocional e olhar para isso, né? A Lu está dizendo que desde a vida humana se inicia o lugar de se alimentar. Exato. Então, assim, a prosperidade, ela nos alimenta, trazendo aí o que a Lu está trazendo, né? Mas ainda voltando, a psicologia humanista foi que começou a olhar para esse lado das organizações e também trazendo essa parte emocional, e que não é só emocional, viu, Neto? É de bom grado que, ao nos alimentarmos, haja limpeza. É importante que, assim, a gente entenda que não é só o lado emocional. A gente fala do lado emocional porque é o que a gente entende mais fácil. Mas, no fundo, é muito mais do que o emocional. Nós temos uma parte que é de sensações, né? Então, eu falo que, assim, as pessoas falam assim, eu chorei porque estou triste. Certo? Eu chorei porque estou triste. Triste é a minha emoção. O meu choro físico é a minha sensação. São coisas distintas. Tem pessoas que, quando estão tristes, não choram, né? Elas se fecham, elas emburrecem, né? Ficam emburrecidas. Ficam Aborrecidas. Outra coisa, tem pessoas que quando estão nervosas, por exemplo, eu estou muito estressada, eu começo a rir sem parar, né? Então, existem diferentes maneiras de sensações para determinadas emoções. Então, eu falo que o ser humano ele é muito complexo. Além das nossas sensações, das nossas emoções e da nossa razão, a gente ainda tem uma outra questão que é intuitiva. Que é tipo assim, estamos aqui numa live intuitiva, vamos falar de determinado assunto e de repente vem um insight que não tinha vindo, né? Então, é a minha intuição também trabalhando, que é algo que eu não tenho controle, né? Eu não consigo falar assim, olha, agora eu vou meditar para ver, agora para eu olhar minha intuição. Não, eu posso meditar para treinar o meu cérebro a estar sem a minha mente ali trabalhando para que ela esteja aberta. Não necessariamente eu vou receber uma intuição naquele momento, né? Mas a intuição é algo que eu não tenho controle. Então, quando a gente entende que nós temos esses vários âmbitos para se olhar, esses ângulos para serem vistos, a gente vê que é muito complexo você cuidar do ser humano e não só cuidar das planilhas, né? Porque cuidar da planilha é mais fácil. Então, e é o que eu falo, que nem as pessoas têm as unhas do pé pequenas, por exemplo,
né? Todas as unhas pequenininhas. Essas pessoas, elas conseguem lidar com o lado racional muito bem. Porque o lado racional do nosso cérebro, né, que é o hemisfério esquerdo, ele é focado em quê? Linguagem verbal, linear, analógico, né, representativo. Então, assim, agora, quando essa mesma pessoa com as unhas pequenininhas do pé vai para o pé esquerdo, ela tem que lidar com o emocional. E não tem como jogar fórmula para o lado emocional. Como é que você coloca a fórmula em amor? Ele é subjetivo, ele é abstrato, ele é ilógico, ele é imaterial. Né? Então, as pessoas com as unhas pequenas, elas sofrem mais quando caem para o lado emocional. É uma tendência delas sofrerem mais, porque elas tentam racionalizar algo que não há como ser racionalizado. Tem que ser sentido, do mesmo jeito que você falou. E aí não tem certo e errado. E elas tentam jogar o conceito de certo e errado para o lado emocional, e não existe certo e errado para o lado emocional. E aí fica um desespero, né? Então, assim, já diferente, quem tem as unhas visíveis, os mesmos erros que elas cometem do lado emocional, elas vão cometer do lado social. É os mesmos. E na cabeça dela, assim, gostou de mim? Beleza, continua comigo. Não gostou? Problema teu. Né? Que é a música da Beat lá, Me Adora. Né? Então, é muito bacana a hora que você começa, que nem a parte de você se preocupar, por exemplo, né? Foi o que a gente passou na live passada do índio. O índio americano, ele tinha um inverno, ele tinha que fazer previsão para o inverno, né? Ele também tinha que fazer provisões, graças a essas previsões. Então, assim, é diferente do índio brasileiro. O índio planejava. Hã? O índio planejava. Ele Isso, fazia planejamento estratégico. isso, mas o índio Olha, é de lá, sensacional. o índio brasileiro não faz. Por quê? A floresta tropical dá para ele comida o ano inteiro. Ele até faz dentro da realidade dele. Porque a fartura. Ele entende tamanhamente a realidade dele que ele sabe que ele não precisa se preocupar com um inverno tenebroso, porque a gente não tem, Exato. certo? Então ele não faz reserva. Ele faz a lição, né, de olhar para o negócio dele, que eu falo muito isso para os meus clientes. Eu falo, olhem para os seus negócios. Na outra live a gente falou de fazer os históricos, né? Do que a gente fatura, do que a gente tem de despesa e tal. Quando você faz esse olhar que o índio faz para a floresta dele, ele está trabalhando nada mais, nada menos do que o autoconhecimento do negócio dele. A floresta dele, ok, não tem um inverno tenebroso. Tudo certo. Sim, mas isso também interfere na característica do biotipo dele. Que nem o índio brasileiro tem o dedo do pé mais curto. É normal para curto e curto. Difícil, os dedos longos são mais raros dentro da comunidade indígena brasileira. Estou falando que não tem. Vai ter pé de tudo quanto é jeito, gente, mas a proporção muda. Né? A proporção de dedos curtos é muito maior do que a de dedos longos. Se você pega o índio americano, o índio europeu, assim, as tribos nômades, né, mais europeias, que tinham que se preocupar com essa parte da tribo, não, os nômades, que são os mongóis, os dedos são curtos. As que ficavam parados, né, já são dedos longos. São dedos compridos, porque eles tinham que fazer previsões de como arrumar provisões para passar o inverno. Então eles tinham que fazer um plano futuro. E quem faz muito plano futuro hoje? Dedo longo. Dedo curto, normal para curto e curto, é imediatista, ele vive o momento. Então quando o Osho fala assim, viva o presente, para dedo curto, fala, tô certíssimo, entendeu? Que não é bem isso que ele está querendo dizer, mas dedo curto, eu vivo o presente. E ele realmente vive. Porque ele não sabe se está vivo amanhã. Uhum. Agora, dedo longo já não. Dedo longo, ele tem muita dificuldade em estar no presente. Porque a pessoa de dedo longo, ou ela está no passado, lembrando de alguma coisa, ou ela está no futuro, projetando alguma coisa. E ela tem muita dificuldade em vivenciar o presente. Entendeu? A mente dele é mais mental, né? Uhum.
pegando o seu gancho, que eu estou vendo aqui que a minha colega, além das dívidas, entrou aqui no nosso Instagram, pegando esse gancho, eu gosto sempre de falar para os meus clientes o seguinte: o fato da gente ter que planejar futuro, né? Da gente ter que se programar para ter uma reserva de emergência e tudo mais, não significa que a gente não deva viver o nosso hoje de maneira saudável. O que as pessoas às vezes confundem é o que é ser saudável financeiramente, né? Então, assim, então eu não posso tomar aquele café cheio das coisas. Agora eu lembrei da minha amiga, Lu. Cheio das coisas, né, que eu gosto de tomar. Não, não é isso. A gente pode sim, a gente pode se dar aos prazeres, porque isso tem a ver com prosperidade, tem a ver com a nossa autorrealização. Mas a gente precisa ter um hoje saudável, né? Eu venho hasteando muito sutilmente, de uma maneira muito superficial ainda, porque eu ainda estou estudando mais sobre isso, a respeito do minimalismo e de uma maneira minimalista de viver. Óbvio que isso são passos muito pequenos que a gente ainda está engatinhando, mas você saber o que realmente é necessário para você é uma maneira de você interpretar, uma maneira de você interpretar assim, o que realmente eu necessito para viver e me realizar. Eu não posso tomar meu café todo dia na padaria X que eu gosto de tomar? Pode, desde que você esteja vivendo de maneira saudável a sua vida financeira presente, né? Que é essa, eu acho, que é a dificuldade que as pessoas às vezes têm. A gente vive numa velocidade hoje tamanha que as pessoas não estão conseguindo olhar para si mesmo e falar, realmente eu preciso disso, né? Realmente eu preciso trocar meu carro agora? Realmente eu preciso comprar aquela blusa daquela marca, né? Enfim, são questionamentos de autoconhecimento e que reflete na minha vida financeira, certo? Desculpa, Neto, interferir aí. É que entrou a minha amiga aqui das dívidas e eu queria falar um pouquinho na linguagem dela, tá bom? E aí, assim, como lidar com a dívida também é interessante. Dedo longo, a tendência dele é usar o chakra cardíaco, né? Então, os dedos longos usam mais essa parte do corpo. Então, eles vão ficar mais desesperados, né? Eles ficam ansiosos, porque eles começam a prever N situações mirabolantes até. Eu falo que dedo longo é as teorias de conspiração do mundo, né? As teorias mais absurdas do mundo são dedos longos, entendeu? Porque eles são mentais. Dedo curto já não. Dedo curto, quando ele está com dívidas, ele está com problemas, a tendência dele é falar assim, eu vou sair amanhã para matar um leão, entendeu? Porque eu tenho que matar o leão e não sei o quê. Eles são mais práticos. Então eles tendem a resolver o problema para ontem. Só que eles também gastam para ontem, porque eles também não fazem provisão para não passar aquele perrengue de novo, né? E uma das coisas que eu achei interessante nisso aconteceu. Eu sempre falo que dedo longo é igual gato, né? Então, o dedo longo, quando ele quer carinho, ele quer atenção, ele chega perto de você. Ele vaza. Dedo curto já é igual cachorro, sabe? Ele tá sempre na mão, ele tá sempre brincando, ele tá interagindo com você, ele tá te tocando, ele tá te batendo, né? Então, o dedo curto, eles são mais assim. E eu vou aproveitar o gancho agora para falar um pouquinho de teve uma pessoa que mandou o pé, então eu já vou falar já. Tá? Ela mandou o pé da família inteira, do marido, da esposa e do filhinho. E aí o que acontece? O pé dele e do filho são iguais, egípcio, né? Pé egípcio. A diferença está no dedão. O dedão dele é bem retão e a unha bem visível. Tá? Então mostra que ele tem um chakra laríngeo bem falante, bem quadrado. Então ele é rústico na hora de falar, ele é bruto na hora de falar. O filho já tem o pé egípcio, só que a unha dos dedões encravam. Então mostra que o filho já tende a travar aqui e começar a falar o que necessita falar e como falar. Então essa é a diferença básica entre ele e o filho. Os dois são práticos objetivos, os dois têm essa tendência a burrice ali incomodar e tudo mais, só que ele fala e o filho não. A mulher, para ajudar, tem dedo curto também, só que é pé greco-romano e dedão mais largo do que os dos dois. Então pensa numa bichinha bruta e organizada na hora de dar a pancada, né?
Então, os dedos longos, o dedo da mulher também é curto, os dedos são um pouquinho mais largos do que os dele. Então, a pessoa que tem o dedo largo, eu falo que elas são assim, quanto mais largo o dedo, mais igual ao trator. Elas são lentas, mas têm uma força incrível. Dedos mais finos, eles são mais rápidos, mas sem muita força. Né? Então o dedo dela é mais largo e o dedão quadradão também. Então pensa numa casa que assim não tem como o vizinho dormir, porque eles são barulhentos. Eles berram, eles gritam, eles falam alto. Todos eles. Menos o filho. Então o filho ele não consegue se espelhar nem na mãe, nem no pai. Por isso ele está sofrendo um pouco agora. Você vê os dedinhos mais virados, você vê o dedão com a unha mais encravadinha. Né? Então ele está passando por um perrengue porque ele, nesse momento de quarentena, estão os três em casa preso. Então ele está tendo mais chance de observar o pai e a mãe. E ele não é tão porra louca igual o pai e também não é tão bravo igual a mãe. Ele não consegue se achar ali nesse meio, entendeu? Então é muito bacana você ver a dificuldade, mesmo tendo um pé parecido com o do pai, ele não age igual ao pai. Tanto é que o pai ele virou e falou assim, ele é igual à mãe. Né? Não, ele não é igual à mãe, ele é igual a você, só que ele é você melhorado. Ok? Ele é você que sabe viver em sociedade, ele sabe espelhar o que o outro quer que ele seja e ele se molda aquilo. Então ele é um camaleãozinho, já, desde cedo, um político nato. Ok? Vamos lá, Dani, dá uma continuidade. Não, eu estou escrevendo aqui para o pessoal que está entrando, Ah, tá. porque para saber quem que você é. Então, assim, vou falar de novo um pouquinho do trabalho que eu faço. Ó, o livro do Neto, Tá? Análise de Personalidade pelos Pés. Eu super Sementes e ideias. indico. É um livro fantástico, extremamente assim, completo, recheado de informações muito diferentes de tudo que a gente já ouviu falar em terapia holística, enfim. É uma maneira, e ele é um estudioso mesmo nessa área, já de muito tempo. A gente não vai entregar a idade da gente, né? Exato, Mas não vale a pena. não vale a pena. Ele estuda sobre isso. E o que a gente está falando aqui é assim, fazendo analogias dos estudos que ele faz, né? E que ele é muito conhecedor, e da minha área, que é uma área financeira, que tem a psicologia transpessoal também, na qual eu trabalho junto com a consultoria financeira que eu faço, e estamos aqui trocando ideias, né? De como um pode agregar no trabalho do outro de alguma maneira, né? Eu aqui entendendo um pouquinho mais aí dessa leitura dos pés, que ele é fantástico e um grande conhecedor disso, e eu trazendo aqui algumas vivências que eu tenho na consultoria com a psicologia transpessoal e a consultoria financeira, né? Como é que a gente junta tudo isso e fala de prosperidade, né? Então, você falando Então, de prosperidade, Dani, essa palavra ficou na minha cabeça, né? Ainda mais depois que eu conversei com você. E veio uma frase para mim assim: eu estou fora da civilização. Aí eu fiquei pensando, o que é estar na civilização ou estar fora da civilização? Né? Que nem se você vai viver no campo, por que a pessoa do campo fala eu estou fora da civilização? Porque no campo ela não precisa de tanto dinheiro. Porque no campo ela tem a alface dela lá plantada, ela tem comida plantada, ela tem a galinha que deu ovo e gerou pintinho. Então de um casal ela tem às vezes comida para... Se ela quiser matar uma galinha por dia, ela mata e não vai fazer diferença para ela. Ela tem um porquinho dela que deu cria, então tem mais 3 porquinhos que ela pode comer. Então ela não precisa gastar dinheiro realmente todo dia para sair para comprar alguma coisa para comer. Agora aqui na cidade, não. A gente, vamos almoçar no centro da cidade, vamos almoçar? Vamos. Vamos almoçar onde? Num restaurante. Então você tem que ter dinheiro para comprar a sua comida. Então o mundo civilizado, ele também está muito ligado à parte da finança. Né? Quanto mais civilizado, mais financeiro. E quanto menos civilizado, menos financeiro. Eu estou correto nesse entendimento? Porque isso veio de insight.
Não, assim, ó, é, lembrei agora de uma passagem do Jean-Yves Leloup, que a gente já falou na outra live, que você trouxe também, esse autor da psicologia transpessoal, que é um autor que é vivo, mas Pierre Weil, que já faleceu, também trazia, que é a palavra normose, né? Eu acredito que quando você fala de estar inserido na civilização, tem mais a ver com a palavra normose. O que é normose? Normose é eu me Necessidade de ser fazer normal. normal. Oi? Normose é necessidade de ser normal. Coisa que quem É, tem os pés com as unhas todas visíveis nunca vai passar. a normose, ela vira quase que uma escravidão, né? Para a Sim, mas pessoa. ela só pega, Dani, pessoas com as unhas pequenas, principalmente do dedinho. É difícil você pegar pés, por exemplo, com as unhas visíveis sofrendo de normose. Eu falo isso no Uhum. meu livro, inclusive, tá? Porque o que acontece? Dentro da sociedade, a gente está num grupo de 27 pés, ok? Então cada um vai lidar de um jeito. O que eu quero é abstrair um pouco da psicologia assim direta. Vamos falar mais de uma psicologia mais ampla. Quando você fala de normose, óbvio, a gente está vivendo uma sociedade doente, todo mundo vai sofrer com isso, né? Uns mais, uns menos, né? Quem tem as unhas visíveis, menos, mas ela não que ela não vá sofrer, ela vai sofrer menos, vai sair impune, não. Ela vai criar as próprias, tanto é que eles são excêntricos. Então eles acabam pegando a sociedade doente e ainda criam uma terceira doença que o coitado da unha pequena fica assim, e agora? Né? Eles deixam pessoas com a unha do pé pequena louco. Que é uma característica, por exemplo, de você convivendo com a Lu, às vezes. Em atitudes dela que para você é insana. E depois você vê que deu certo, mas você não faria aquilo jamais, entendeu? Então, quando a gente fala, eu estava falando disso, é porque a palavra civilização, ela está ligada hoje a um conceito financeiro muito maior do que em outros tempos. Hoje, por exemplo, quanto mais civilizado, ou seja, quanto mais eu vivo em civilização, mais dinheiro eu preciso ter. Porque eu preciso comprar tudo. Eu estou vendo isso agora, na época de pandemia. Eu não tenho nada plantado na minha casa. Eu não posso falar assim, vamos comer uma alface. Eu tenho que sair para comprar a porra da alface. O cara do campo, não. Ele vai lá na horta dele, no quintal dele, e cata a alface. Ele não precisa gastar dinheiro. Mas, Neto, de alguma maneira, isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Não necessariamente ela é uma regra, né? Eu entendo que assim, tá, eu não tenho uma horta, então eu tenho que comprar, mas isso é uma escolha, eu não ter uma horta, né? Eu não ter gado. É uma escolha. Tem pessoas hoje que vivem no campo, né? E até têm uma vida urbana quando querem, né? Quando querem. Quando querem, sim. Agora, é uma escolha nossa viver só no urbano, vamos dizer assim. Ah, eu quero viver só urbano, não quero plantar, não quero matar gado para poder comer, não quero, é uma escolha, certo? Não vejo isso como, assim, eu não consigo, para mim, tá? Falando em finanças, entender que a civilização, entre aspas, como você fala, tem mais a ver com a vida financeira, tem mais dependência financeira do que, por exemplo, uma pessoa que vive do agronegócio. Porque hoje o agronegócio é fortíssimo, principalmente no nosso país, né? Eu falo até porque, assim, eu tenho, na minha família, eu tenho pessoas que vivem do agronegócio e que têm uma vida próspera financeiramente, exatamente porque vivem do agronegócio, mas têm uma vida urbana, como a gente, tipo, eu quero ir para o shopping, eu vou para o shopping, eu quero viajar, eu vou viajar. Até porque o agronegócio é próspero, entende? Então, assim, essa distinção da civilização que você colocou, ao meu ver, é uma escolha, não é uma regra. Não sei se eu fui clara. Sim, foi clara. Mas, assim, se você parar para ver, uma pessoa que mora no campo, ela pode ir para a civilização? Pode. Né? Só que o conceito de como eu lidar com o dinheiro fica diferente. Porque no campo, se você não tiver dinheiro para nada,
você tem o que comer. Tem troca. Eu vejo lá em Socorro, às vezes o cara, eu tô sem dinheiro para ir na venda, mas eu posso carpinar pro cara aqui e eu ganho leite. Eles Na trocam. verdade, eu acho que ele é autossuficiente em algumas coisas, né? Então, ele é autossuficiente no comer, né? Se ele quiser até fazer o abastecimento de água dele, se ele tiver um poço artesiano, ele tem condições disso, né? Mas, de novo, eu entendo que isso é uma escolha. E eu acredito até, sinceramente, que num futuro não muito longe, eu acredito que, assim, vai fortalecer muito essa cultura do agronegócio, que hoje, para nós, ainda é muito distante. Tipo, a área rural fica lá e a cidade fica aqui, sabe? Eu acho que num futuro não muito distante, porque, assim, se você for... Eu não sei se o pessoal aqui, ou se você já ouviu falar daquela cooperativa que existe em Findorm, na Escócia, que é em plena Escócia, Europa, né? É uma vila onde é totalmente autossustentável, onde as pessoas vivem lá de uma maneira muito cooperativa, né? E estão num grande centro, assim, nós estamos falando de Europa, né? Então, assim, eu vejo que isso futuramente vai ser algo muito natural até, Quanto né? tempo nós temos? Talvez pela necessidade. Lu, quanto tempo nós temos? Alguém está controlando o tempo? Eu não consigo ver Eu não aqui. sei. Nós começamos Faltam 4 minutos. Então, pode se despedir, vamos começar a se despedir. Gente, brigadão pela participação da live de hoje. Essa live vai ficar salva no meu Stories e também no YouTube, no meu canal do YouTube, YouTube/Hermoneto. Então, quem perdeu pode assistir lá. Tem a da semana passada lá, de quarta-feira passada lá. Eu comecei a aprender a fazer isso só agora, então depois eu vou fazer com a Lu. E aí vou gravar também as que eu fizer com a Lu, né, e vou jogar para lá. Então todas as lives que a gente fizer a partir de agora, elas vão estar salvas no Stories e também no canal do YouTube. Então quem perdeu pode ir lá no canal do YouTube assistir, ok? Dani, brigadão pela participação hoje. Foi legal, né? Eu quis ficar mais em finanças. Hoje foi, sei lá, a vibe foi essa. Né? Brigadão pelos ensinamentos e valeu mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, Neto, o convite, agradeço de estar aqui. Eu estou aprendendo muito, já te falei isso em particular. Estou aprendendo muito com essas questões das lives. Estou aprendendo demais a respeito de hipnose, personalidade através dos pés. E, assim, conte comigo quando precisar. E foi muito bom aí estar com seus espectadores. E se precisarem de mim, tanto os seus quanto os meus, por favor, chamem em inbox. E assim, eu agradeço demais a Lu por ter colocado a gente aqui, ter facilitado a sua entrada na live, né? Foi graças ao empurrão da Lu que nós estamos fazendo essa live. Assim, acredito que na semana que vem já, não na segunda, mas no meio da semana para lá, eu acredito que a Dani já está fazendo as dela, se aventurando aí. Pode contar com a minha presença, eu vou estar lá assistindo, com certeza, né? Por favor. E assim, o tema, foi o que eu falei, a sua colocação de prosperidade, vida financeira e o emocional tem tudo a ver, vai fluir muito, né? E tudo se encaixa, tudo tá integrado. Então, a parte da você conseguir juntar isso de uma maneira que as pessoas compreendam a necessidade de uma coisa e de outra, é fantástico. Entender que a gente é um ser integral, que a gente precisa integrar tudo isso para que as coisas fluam e que vá bem. E, gente, um beijo grande, muita prosperidade para todo mundo, é isso que eu desejo, apesar dos tempos difíceis que estamos passando, isso é ensinamento, que a gente possa aproveitar essas oportunidades. Beijo, Neto. Valeu. Então, agora que a gente já se despediu, a gente vai falando até cair, porque uma hora vai falar, caiu, ainda não apareceu aqui a contagem regressiva, né? Eu vou voltar a mostrar, essas aqui são as orgonites que eu fiz na live, tá? Eba. Estamos com 26 segundos, tá, ok? Então essa aqui foi a que vocês viram lá na live, eu fazendo, tá? Também fiz essas daqui hoje, que são redondinhas, eu gosto assim também, elas não são
Não fica um redondo perfeito, porque eu meto um monte de coisa, mas são bem pesadas, né? Gente, valeu, brigadão. E tamo lá. 3, 2...